Meu amigo, veja cada questão mais interessante do que a outra. Questão 35, vamos resolvê-la. Essa é a informação que eu tenho. Cosseno é menos 3 sobre a raiz de 10. O cosseno está, isso aqui é, isso aqui é segundo quadrante. Por isso que o cosseno deu negativo. Eu quero o valor dessa expressão. Quando você tem um valor, tá certo? Determine e substitui, é bem mais prático. Então, veja aqui. Eu quero determinar, eu tenho cosseno de θ menos 3 sobre raiz de 10. Θ pertence ao segundo quadrante. Lembre, essa é a definição dele. Ele que define que está entre π sobre 2 e π. E ele quer o valor dessa expressão. Ele quer o valor dessa expressão. Raiz 2 cotangente de θ mais cossecante ao quadrado de θ. Eu tenho sempre alertado. Você vai trabalhar com triângulo só para você, só para você. Esse triângulo é só seu. O que que nós temos? Se esse ângulo é θ, quem é o cosseno? É o cateto adjacente, que é raiz de 10, sobre a hipotenusa, que é 3. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E pacífico? E o sinal? Não. Nesse triângulo, você não coloca sinal. Você coloca o sinal quando for determinar as funções. Se nós aplicarmos Pitágoras, eu determino o valor de B. Então, eu vou ter B ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado me leva a 3 ao quadrado. B ao quadrado mais 10, tangente. Não, meu amigo, que coisa feia isso aqui. Vamos com calma. Quem é cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, então é 3 dividido pela hipotenusa. Então, não vai errar, coisa simples. O que é complicado se erra, o que é simples não. Então, cosseno é cateto adjacente, né? 3 sobre raiz de 10, então é cateto adjacente, é 3 raiz de 10. Aí nós aplicamos Pitágoras. B ao quadrado mais 3 ao quadrado nos leva a raiz de 10 ao quadrado. B ao quadrado vai ser 10 menos 9. 10 menos 9 dá 1. Aí B é igual a 1. Pronto. Beleza. Em termos de exercício, só de exercício. Então vamos lá. Quem é seno de θ? Cateto oposto dividir para a hipotenusa. 1 sobre raiz de 10. 1 sobre raiz de 10. Quem é cosseno de θ? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. 3 sobre raiz de 10. Seno, cosseno. Quem é tangente? Vamos lá. Quem é tangente de θ? É cateto oposto, que é 1 dividido pelo cateto adjacente. Ora, seno aqui nos leva... Agora vamos lá. Como está no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa.
lembre, segundo quadrante. Segundo quadrante leva seno positivo, cosseno negativo e tangente negativo. Seno. A minha pergunta é a seguinte. Seno. Quem é a cossecante? É o inverso do seno. Então, o inverso do seno vai dar raiz de 10. Quem é a secante? É o inverso, permanece sinal. É o inverso do cosseno. Então, é raiz de 10 sobre 3. Quem é a cotangente? Permanece o sinal. É o inverso da tangente. Então, está aqui as correlações, certo? Então, eu tenho aqui a tangente e a cotangente. Eu tenho o seno e a cossecante. Eu tenho o cosseno e a secante. Agora, podemos trabalhar a nossa expressão. Então, a nossa expressão vai ser 2. Vamos lá. Quem é a cotangente? Menos 3. Menos 3. Mais. Cotangente, menos 3. Quem é a cossecante? Ó, cossecante. Já está ao quadrado. Quem é a cossecante? Raiz de 10. Então, vai ficar raiz de 10 ao quadrado. Isso aqui é a nossa raiz. Então, a minha expressão vai ficar menos 6 mais 10. Raiz de 10 ao quadrado, 10. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4. Então, a expressão, na realidade, é igual a 2. Então, a nossa expressão é igual a 2. É bem mais simples do que tentar trabalhar aqui dentro, porque muitas vezes complica. Então, 2. O item correto está no item A. Olha aqui, meu amigo. O que nós temos na 36? Para x pertencente ao intervalo. Que intervalo é esse, meu amigo? Esse intervalo é o primeiro quadrante. Ó, aberto. Poderia também estar sendo escrito assim: 0 e π sobre 2. Quer dizer que eu não posso pegar o 0 nem π sobre 2. Eu quero o valor dessa expressão. Então, a minha expressão, ela está escrita assim. Ó. Então, veja aqui a expressão. Cossecante ao quadrado de x vezes tangente de x sobre secante ao quadrado de x. Então, a nossa expressão vai ser igual. A terceira letra, S. S de quem? De seno. Então, é 1 sobre seno de x. Só que está ao quadrado. Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Secante, terceira letra é C. C de cosseno. Então, 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno de x. Beleza, ótimo. Senhores, eu posso simplificar, ó, podemos simplificar esse seno por seno ao quadrado. Aí fica só seno embaixo. Aí o que aparece na parte superior? Vai aparecer 1 sobre cosseno de x. Só que aqui, passivo, está ao quadrado. Então, isso aqui é ao quadrado. Pronto. Aqui fica 1 sobre cosseno de x.
Ó, fica seno vezes cosseno. Então, deixa eu juntar, né? Para não ficar tão separado. Então, o numerador vai ficar, ó, 1 sobre seno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Embaixo, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Divisão de fração, repete a primeira. Quem é a primeira expressão? 1 sobre seno de x vezes cosseno de x. Vezes o inverso. Fica cosseno ao quadrado de x sobre 1. Aí outra simplificação. Então eu fico, ó, se eu cortar esse com esse, a expressão em cima fica cosseno de x, embaixo fica seno de x. Em cima fica cosseno de x, embaixo fica seno de x. Seno sobre cosseno é tangente. Então, se cosseno sobre seno é cotangente de x. Então, a nossa resposta é, na realidade, cotangente de x. Então, vamos ao gabarito. Cotangente de x. Resposta correta é o item B de dado. Aí o aluno disse, mas para que isso? É para ter o cuidado da existência das relações, porque aparece, ó, eles aparecem no numerador e denominador. Denominador de uma fração jamais pode ser igual a zero, por isso que ele garantindo intervalo aberto. A 37, amigos, diz assim, essa função ela é definida por essa expressão. f de x, x2 menos 2 secante de x, 2 secante de θ x mais 1, com x1 maior do que x2. Lembrando que x1 e x2 são as raízes da equação. O meu ângulo ele está no primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2, aberto. Quem é a diferença das raízes de uma equação? Quem é a diferença das raízes de uma equação? A função que você tem é a seguinte coisa, é a seguinte relação, a função f de x, isso aqui nos leva x2 menos 2 secante de θ x mais 1. Isso aqui é o A da equação, isso aqui é o B, isso aqui é o C. Então, aqui é o A, o B e o C. x1 é maior do que x2. Então, quem é x1 menos x2? x1 menos x2. Ora, existe. Vamos imaginar que você não lembre. Mas se eu tenho uma equação do segundo grau do tipo ax2 mais px mais c igual a 0. Se x1 e x2 são as raízes. x1 e x2 são as raízes da equação. Nós sabemos de cós salteado que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E também sabemos que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. E eu pergunto agora, quem é x1 menos x2? Vamos colocar módulo para garantir
que essa diferença para garantir, porque nós não sabemos quem é maior e quem é menor. Tá certo? Sempre positivo. Quem são as diferenças das raízes? Ora, se você observar, olha, um detalhezinho é bem bobinho. Se você lembrar que as raízes da equação de segundo grau é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Toda essa demonstração está aqui. Toda essa demonstração que nós temos aqui está aqui. x1 menos b mais raiz de delta sobre 2. A outra raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2. Se eu somar essa com essa, vai ficar menos 2b sobre, sobre 2. Isso aqui é 2a. Então, isso, se você somar x1 mais x2, encontra isso aqui. Se você multiplicar x1, x2, a gente tem aqui. E a diferença? Então, se você, olha aqui a diferença, x1 menos x2. Então, menos b mais raiz de delta sobre 2a menos, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Esse menos antes vai alterar todos os sinais. Então, x1 menos x2. Em cima vai ficar menos b mais raiz de delta. Menos com menos fica mais b. Menos com menos fica mais raiz de delta. Sobre quem? 2a. Você vai se livrar de quem? Do b. Aí vai ficar o quê? 2 raiz de delta sobre quem? 2a. Elimina a presença do 2 e simplesmente a diferença das raízes é raiz de delta sobre a. Pronto. Tudo isso aqui é demonstrado através de quem? Através dessa relação aqui. Essas são as raízes da equação. Então, você pode somar, subtrair, multiplicar e vai encontrar essas relações. Então, lembre, o módulo para garantir o resultado sempre positivo. Então, é raiz de delta sobre a. É só isso que nós temos que fazer. Então, voltando à questão. Quem é delta? É b ao quadrado menos 2. É b ao quadrado menos 2 secante de θ, b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 1. b ao quadrado menos 4ac. Esse é nosso delta, que nos leva a 4 secante ao quadrado de θ, menos 4. Então, como x1 é maior do que x2, então essa diferença é positiva. Então, não precisa calcular o módulo. Então, x1 menos x2 é o módulo, ou a raiz do delta sobre a. Sobre a, né? Raiz de delta sobre a, que é 1. Então, vamos lá. Raiz. Eu posso botar o 4 em evidência aqui. Então, vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1. Lembra, isso é raiz. Dividido por 1. Não precisamos colocar. Esse 4 sai. Então, vai ficar 2 raiz de secante ao quadrado de θ menos 1. Então, vamos lembrar. Quem é secante ao quadrado de θ? É 1 mais tangente ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Se eu deslocar esse 1 para cá, eu vou encontrar tangente ao quadrado de θ como sendo secante ao quadrado de θ menos 1. Então, no lugar do secante ao quadrado de θ menos 1, aqui, eu vou colocar, então, x1 menos x2
vai ser 2 vezes. Isso aqui passa a ser o quê? Tangente ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ. Então, aqui nos leva a 2. Tangente ao quadrado de θ, sobra quem? Raiz. Então, tangente de θ. Então, a diferença das raízes é 2 tangente de θ. Então, 2 tangente de θ. Então, a questão 37, a resposta está no item D de dado. Só para lembrar, todas essas relações se encontram aqui, ó. Soma das raízes, produto das raízes e a diferença das raízes. Então, nós temos aqui, meus amigos, uma situaçãozinha que às vezes você olha, pode se apavorar. Vamos com calma. Trigonometria é isso. Há uma necessidade da continuidade dos exercícios. Veja o que ela diz assim. P é essa expressão aqui. Secante de 18 graus mais cossecante de 18 graus. E Q é essa expressão aqui. Secante de 18 menos cosseno de 18 graus. Então, quem é P2 menos Q2? Olha o que nós temos aqui. Então, vamos, ó, P mais Q. Desculpa. Essa não é a informação que eu tenho. Eu tenho só o valor do P e o valor do Q. Então, o P é secante de 18 graus mais cosseno de 18 graus. Que é igual a secante de 18 graus menos cosseno de 18 graus. Ele pede para determinar, certo? Ele pede para determinar o valor dessa expressão. P2 menos Q2. Meu amigo, aqui onde está o nosso grande problema. Primeiro passo, você vai pensar, vai pegar isso aqui e elevar ao quadrado, pegar isso aqui e elevar ao quadrado, depois fazer a diferença. Onde você conhece essa relação, certo? De A mais B, olha essa relação, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Então, isso a gente diz, produto da soma pela diferença. Se nós desenvolvermos, vamos ter A ao quadrado menos B ao quadrado. Produto da soma pela diferença. Então, o que nós vamos fazer com essa expressão? Nós vamos voltar. Então, essa expressão, ela passa a ser agora P mais Q, que multiplica P menos Q. Agora ficou bem mais simples. Deixa eu chamar a atenção. Deixa eu abrir aqui um parentezinho, porque muitas vezes o aluno o professor, o livro só fala dessa daqui. Qualquer diferença de dois números, eu posso escrever através do produto da soma pela diferença. Se eu tivesse A4 menos B4, eu poderia escrever A2 mais B2, que multiplica A2 menos B2. Se eu tivesse A6 menos B8,
eu posso escrever A3 mais B4, que multiplica A3 menos B4. Em outras palavras, ó, o segredo é só pegar metade do expoente, certo? Ó, metade do expoente. Diferença de dois números, tá certo? Eu posso escrever produto da soma pela diferença, é só pegar metade do expoente. Aí vem o grande desafio, e pacífico. E se fosse, presta atenção, A menos B? Como é que eu escreveria? Se eu tivesse, ó, se eu tivesse passivo A menos B, como é que eu escreveria? Agora é a vez. Então, se eu tivesse aqui, ó, A menos B, como eu escreveria? O que foi que eu disse a vocês? Pegue a metade do expoente. Então, fica A elevado a metade de 1 é meio. A sobre 2 mais B elevado a meio, que multiplica A elevado a meio menos B elevado a meio. Aí nos daria, olha aí, nos daria raiz de A mais raiz de B, que multiplica raiz de A menos raiz de B. Interessante, né? Por quê? Produto da soma é diferente. Dá ao quadrado primeiro, raiz de A ao quadrado dá A. Quadrado segundo, raiz de B ao quadrado dá B. Vamos de volta para cá. Aí como ficou fácil. Quem é P mais Q? Simplesmente, se eu somar, eu vou eliminar o cosseno de 18. Então, vai ficar 2 secante de 18 graus. E se eu for calcular P menos Q? É o que eu preciso. Esse menos esse, cancela secante. Esse menos esse, então fica 2 cosseno de 18 graus. Então, indo para a expressão, eu tenho 2 cosseno, não, secante, ó, 2 secante de 18, 2 secante de 18 graus, vezes 2 cosseno de 18 graus. Nós sabemos que esse rapazinho aqui é o inverso do cosseno. Então, fica 4. Isso aqui fica 1 sobre cosseno de 18 graus, vezes cosseno de 18 graus. Vamos nos livrar do cosseno de 18 graus e simplesmente nossa expressão é igual a 4. Então, nossa expressão simplesmente igual a 4. Então, o item correto é o item D de delícia. Muito interessante a questão. Eu sempre bato na mesma tecla. Exercite. E isso vai fazer grande diferença. Até a próxima aula.